Olá, sejam bem-vindos ao canal Resumo de História e no vídeo de hoje nós vamos conhecer os Romanov e o que levou à queda do último czar da Rússia. Os Romanov foram a segunda e última dinastia imperial que governou a Rússia por mais de 300 anos. Nikolai Alexandrovich Romanov, o Nicolau II, foi o último soberano a governar o império. Nicolau assumiu o trono após a morte do seu pai Alexandre III, que faleceu precocemente aos 49 anos de idade. O reinado de Nicolau durou 33 anos e foi marcado por tragédias e polêmicas. A sua queda em 17 de março de 1917 marca o fim do czarismo absolutista e o início da União Soviética. Mas quem foram os Romanov? Eles foram responsáveis pela expansão territorial do Império e por torná-lo uma das maiores potências da Europa. Com uma população de 160 milhões de habitantes, o império que Nicolau herdou era um dos maiores do mundo. A Rússia possuía mais de 146 nacionalidades, várias línguas e a sua riqueza era incalculável. A Rússia estava se transformando com a modernização. Nicolau virou czar no início da Era Moderna, e o país estava se industrializando muito rápido, o que ocasionou na ida de milhares de camponeses para as cidades grandes em busca de melhores condições de vida. Porém, não existiam direitos trabalhistas. A vida na cidade era muito difícil e a população almejava por novas políticas. Mas o czar não aceitou a modernização e manteve os princípios da autocracia como o único jeito de governar, demonstrando assim não ter interesse em compartilhar o poder. Nicolau era o filho primogênito do czar Alexandre III e da czarina Maria Feodorovna e assumiu o trono aos 26 anos de idade. Era visto por muitos como passivo e tímido. Viu seu avô quase morrer na sua frente e desde então evitou responsabilidades. O seu pai, o czar Alexandre III, o via como uma criança que não conseguia emitir opiniões adultas. A verdade é que Nicolau não estava preparado para assumir tamanha responsabilidade. Ele tinha o sangue dos Romanov, foi criado para ser um imperador, mas não possuía habilidades de um bom governante. Em novembro de 1894, casou-se com a princesa alemã Alexandra de Hesse, que foi criada em um principado alemão. Era uma mulher tímida e extremamente religiosa. Quando chegou à Rússia, se sentia como uma intrusa, pois não conhecia os costumes do país. O casamento de Nicolau e Alexandra foi um dos poucos casamentos reais que não resultou de alianças políticas, já que existia amor entre o casal. Nicolau era apaixonado por Alexandra desde criança e fez com que os seus pais aceitassem-a como futura czarina. Juntos tiveram 5 filhos: Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e Alexei, o primeiro na sucessão do trono. Alexei, o czarevich, foi um filho muito desejado. O seu nascimento representou a continuação dos Romanov no poder. Porém, a criança sofria de uma doença que na época não tinha tratamento e levava à morte precoce, a hemofilia, doença hereditária que ficou conhecida como doença real, pois era muito comum nas famílias reais da Europa. Alexandra era neta da rainha Vitória e herdou o gene da avó, tanto que o seu tio e o seu irmão morreram de hemofilia. O casal resolveu esconder a doença até mesmo dos familiares próximos de Nicolau. Mesmo com inúmeros tratamentos, o herdeiro ao trono não melhorava e a doença acabou aproximando Alexandra de um feiticeiro com fama de monge, mentor espiritual que ficou conhecido por seus milagres. O seu nome era Gregory Rasputin. Rasputin foi uma das figuras mais emblemáticas do século XX. O seu passado era repleto de mistérios.
Ele era conhecido por ser incontrolável e destemido. Virou peregrino e aproximou-se de Deus. Participava de seitas e ganhou fama de curandeiro. E ficou famoso também por ter empatia e carisma pelas pessoas. Não se sabe como, mas Rasputin conseguia resultados que a medicina não conseguia prover. Por isso, a czarina acreditava que o monge operava milagres na vida do filho e precisava mantê-lo por perto. Rasputin tinha grande influência sobre a czarina, que demitia ministros e contratava políticos incompetentes por indicação dele. A influência do curandeiro sobre a czarina alimentou rumores sobre um possível caso entre os dois. A população passou a odiá-los, principalmente por Alexandra ter ascendência alemã. Mesmo aconselhado das decisões perigosas tomadas pela esposa, Nicolau errou em não afastar Rasputin das decisões imperiais. Sua negligência como governante foi a base para o seu fim. Irritados com a grande influência de Rasputin sobre Alexandra e, consequentemente, o declínio da Rússia, o feiticeiro foi assassinado por um grupo de nobres, entre eles um primo de czar, o grão-duque Dmitri Pavlovich. Mesmo com todos os acontecimentos e polêmicas em torno da família imperial, o silêncio do czar e da czarina era ensurdecedor. O casal temia que a população não aceitasse o czarevich doente e por isso mantinham Rasputin próximo. Esconder algo tão grave do povo era a prova que Nicolau tomava más decisões. Com a morte do feiticeiro, Alexandra ficou inconsolável e histérica. De agora em diante, não saberia como manter o herdeiro ao trono vivo. A obsessão da czarina em dar um filho a Nicolau e manter esse filho vivo foi a decisão que direcionou toda a família a um destino cruel. A Rússia atravessava um momento complicado. O preço do alimento estava elevado e o inverno severo foram um golpe final na queda do czar. Mesmo aconselhado a voltar para São Petersburgo e conceder reformas como uma forma de inibir uma revolução, Nicolau parecia não enxergar a gravidade da situação. Ele vivia em uma bolha e achava que o governante tinha poderes enviados por Deus e que as pessoas o amavam. A queda de Nicolau II foi ocasionada por uma sucessão de acontecimentos desastrosos que marcaram seu reinado. O primeiro aconteceu após 4 dias da coroação do czar e da czarina, que ocorreu em maio de 1896, no campo de Radinka, em Moscou. Era a tradição do czar distribuir comidas e presentes ao seu povo no dia da coroação. Porém, o banquete foi mal organizado. Uma agitação começou quando surgiram rumores que não teria o suficiente para todos. Desesperados, os organizadores começaram a lançar os alimentos ao povo. Pessoas caíram e foram pisoteadas, uma tragédia que vitimou 3.000 pessoas. Na mesma noite, o casal imperial participou de uma festa luxuosa na embaixada francesa, e isso repercutiu negativamente na sua imagem. Após esse acontecimento, Nicolau ficou conhecido como sanguinário. Na Guerra Russo-Japonesa, em busca de novos territórios, Nicolau demonstrou sua incapacidade estratégica e militar. Mesmo com inúmeras derrotas e conselhos dos bons políticos para cessar a guerra, Nicolau continuou expondo a Rússia a derrotas e humilhações. Foi um conflito irreparável para os russos. Outro fator foi o massacre ocorrido em 22 de janeiro de 1905, na cidade de Petersburgo. Trabalhadores se organizaram pacificamente e marcharam até o Palácio de Inverno para pedir melhores condições de vida e de trabalho ao imperador. Eles queriam entregar uma petição ao czar. Porém, Nicolau se refugiou com a família no interior e deixou a guarda imperial responsável por proteger o Palácio de Inverno.
Não se sabe de onde partiu a ordem para atirar nos manifestantes. O fato é que pelo menos 1.000 pessoas morreram. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e é considerado pelos historiadores como o estopim da Revolução Russa. Ainda em 1905, o Grão-Duque tio de Nicolau, o Serguei, foi assassinado, pois ele era visto como um ferrenho defensor da autocracia e, consequentemente, inimigo dos revolucionários que desejavam maior participação popular. Para evitar novos problemas e assassinatos, Nicolau concedeu a Duma para atender ao Manifesto do Povo. Por outro lado, Nicolau podia ignorar ou vetar suas decisões a qualquer momento. O czar continuava sendo autocrata e não escutava a sua população. Como forma de retaliação pela morte do seu tio, milhares de revolucionários foram perseguidos e mortos por todo o império. Outra atitude desastrosa de Nicolau II foi incentivar a perseguição aos judeus que viviam na Rússia, acusando-os de serem os responsáveis pelos males que assolavam o império. Ordenou, portanto, o massacre de milhares de judeus em 1903. Inclusive, nesse período, foi o momento que muitos judeus migraram para outros lugares, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas a gota d'água e que gerou insatisfação da população russa foi a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Mesmo passando por inúmeros problemas sociais e econômicos, em uma decisão equivocada, o czar autorizou a participação de militares no conflito que acabou vitimando mais de 3 milhões de russos. A miséria assolava a população e Nicolau II parecia não se importar. A fome, a miséria, o inverno, a guerra, a czarina e o seu conselheiro bruxo e a negligência de Nicolau foram um combustível para a Revolução Russa de 1917. Não tendo outra saída, Nicolau renunciou em favor do filho, mas voltou atrás quando os médicos o alertaram que a criança não sobreviveria por muito tempo longe dos pais. Então, nomeou seu irmão, o Grão-Duque Miguel, como próximo imperador, que governou por um só dia e recusou a oferta. Não tinha mais o que fazer. Czar Nicolau e sua esposa, juntamente com os filhos, foram colocados em uma prisão domiciliar e em 17 de junho de 1918 toda a família foi fuzilada, inclusive alguns empregados que estavam com a família. Os antibolcheviques tomaram Ekaterimburgo e tentaram descobrir o que aconteceu com a família. Passaram a investigar e buscar os corpos dos Romanov, mas a investigação não foi concluída com a vitória dos bolcheviques. Todos souberam da execução de Nicolau, mas não se sabia o paradeiro da família. Seria um desastre se os bolcheviques admitissem que executaram crianças inocentes. Todos os outros Romanov que estavam em poder dos bolcheviques foram assassinados. Ao todo, foram executados 18 membros da família. Jogaram a irmã de Alexandre em uma mina e lançaram granadas nela. Alguns Romanov sobreviveram, como por exemplo a mãe do último czar, o Nicolasha, o comandante supremo de Nicolau, 2 princesas e o primo de czar que planejou a morte de Rasputin. Todos fugiram para a Crimeia. Em 1979, historiadores amadores acharam corpos na floresta que poderiam ser da família imperial, mas foram reenterrados. Com a formação da União Soviética e antes da exumação dos corpos, surgiram rumores que a Grã-Duquesa Anastácia tinha escapado. Era muito comum na época impostores se passarem pelos Romanov, já que não tinham sinal de terem sido mortos.
Com a queda da União Soviética em 1991, os corpos foram exumados e submetidos a exames de DNA. E foram confirmados que os corpos eram de Nicolau, Alexandra, Anastácia, Olga e Tatiana Romanov. Em 2017, foram confirmados mais 2 corpos, o de Alexei e o de Maria, que aguardam enterro até hoje. E assim termina a história da última dinastia da Rússia.